começando, porque aqui a gente gosta de começar na resenha, com todo mundo assim, se organizando, afinal, isso aqui é um bate-papo, a gente tá num fim de tarde pra falar hoje sobre o mundo dos quadrinhos, que é um mundo tão extenso, tão vasto, tão recheado de coisas legais, né, e tantos gêneros que a gente tem por aí e tal, mas hoje a gente vai falar mais especificamente aqui no Sistema Solar sobre Alien. Sim, Alien, que se você tem mais aí, sei lá, de 30 anos, você sofreu na pele com o Alien. Se não, te contaram sobre o Alien, eu tenho certeza. Então hoje a gente recebe aqui Cristiano Seixas e Guilherme Balbi, que são ilustrador e roteirista, além de serem os caras que comandaram realmente todo o projeto aí do Alien. Primeiro, vamos começar falando um pouquinho aí da origem do Alien, assim, né? Um filme lá de 76, correto? O filme é 79 e o roteiro que a gente pegou para fazer é 76. Perfeito. E qual que é a conexão de vocês, começando com o Guilherme? Guilherme, qual que é a sua conexão aí com o Alien, assim, desde criança? O Alien, para mim, foi o primeiro filme de terror que eu vi em partes, né? Porque eu era muito novo, eu não poderia ver ele inteiro, tinha que ver escondido do pai, da mãe. Então, foi o primeiro filme que me abalou, psicologicamente falando. Então, isso me marcou a infância inteira, eu era mais novo. Então, o Alien me marcou para sempre, tanto na questão do design, do monstro, suspense, a narrativa do filme. Então, isso me impactou demais, até hoje, né? Sou muito fã. Eu acho legal que vocês falam de design, né? Quando vocês falam do Alien, vocês falam de design. Ou seja, é um carro, né? É uma máquina, é uma coisa, né? Porque assim, a gente não fala de design quando a gente fala de um monstro. Por mais que seja um monstro, um alien, né? Uma pessoa, a gente não se refere a design. E eu acho legal esse ponto de vista de vocês, assim. Por que você acha, assim, Guilherme? Por que você acha que vocês falam design? Eu acho que é pela profissão mesmo até, né? A gente está muito envolvido com o contexto visual da coisa, então o design ele é muito importante. Então, o design muda tudo. Se você tem um design agradável ou terrivelmente agradável igual ao monstro, ele fica marcante. Então, por isso que o design é tão importante para a gente, no caso, né? A gente Claro. trabalha muito com visual. Perfeito. E Cristiano, me fala aí qual que era a sua relação com o Alien e como que foi realmente você criar basicamente essa parte nova, né? Ou seja, sem interferir no antigo. Como é que foi, assim? Me conta. A minha história, a minha relação é muito parecida com a do Balbi. A diferença é que assim, eu sempre fiquei meio equilibrado, Blade Runner e Alien influenciando minha vida continuamente até hoje. E eu e o Balbi trabalhamos juntos muito tempo. Ele começou estudando na Casa dos Quadrinhos lá e a gente foi tendo uma relação de trabalho, depois ficamos amigos. E aí ele sabe muito, tanto que isso me marcou até profissionalmente. Eu fui atrás dos artistas que fizeram os filmes, não só o Giger, né, o Geiger, como o Moebius e outros artistas. E o próprio Dan O'Bannon, que fez o roteiro, ele fez uma sci-fi com um quadrinho de sci-fi com Moebius, chama The Long Tomorrow, o Longo Amanhã. E é a base de Blade Runner e vários outros filmes que vieram depois. É um quadrinho curto que, assim, marcou uma geração, assim, e aí, desde essa época, eu tento trabalhar e criar universos que são relacionados a isso, e o Baldo sabia disso. E aí aí começou a saga mesmo, né? Assim, o que eu tinha liberdade para fazer no novo roteiro e o que o Balbo tinha liberdade para fazer no design, na nova criação visual para uma nova época, né? E aí vocês sentiam, por exemplo, aquela coisa do... Bom, deixa eu arriscar aqui, deixa eu ir pra cima, né? Deixa eu ir pras cabeças, assim, ou ficou tímido? Como foi esse início da relação aí, Balbi? Porque você tá pegando ali um ícone, né? De todo esse universo, assim, dos quadrinhos, né? É, teve desafio. Acho que para agradar fã é bem mais complicado, né? Mas você fala no sentido de carta branca, assim, pro Isso, é. design? É. Então, a gente tem a gente tem uma certa... A gente pode desenvolver bem o produto. Eles não falaram
eles não deram norte, a única coisa que eles queriam, assim, ó, não pode ser igual ao antigo, queremos alguma coisa nova. Então, eles deram só isso, eles só falaram isso. Pode ser da sua cabeça aí, imagina, inventa, o produto é seu e vocês têm responsabilidade aí. Agora, se der errado também, né? Mas deu tudo certo. Mas e da onde veio, então, a fagulha inicial? Quando te falaram assim, pode ir pra qualquer caminho, que às vezes a pior coisa que tem, né? Alguém falar pra gente, tá livre, faz aí, porque aí, putz, é tanta possibilidade, né? Mas da onde você partiu, assim? Tem alguma coisa que você possa falar? Algum bicho, alguma, sei lá, alguma coisa, assim? Claro, tem, assim, a gente que trabalha com design para filme, ainda mais da minha parte, né? Eu já trabalhei em outros filmes, a gente sempre precisa de um norte. A gente pega uma referência central para começar a trabalhar o produto. Nesse caso do Alien, eu me inspirei no fractal, que o fractal é uma forma onde um pequeno pedaço é feito de um todo. Então, aqui a gente tem o fractal, por exemplo, na concha de um caramujo. Aquilo é um fractal, ou seja, aquela espiral. O pequeno faz parte de um todo e naqueles peixes das fossas abissais, que não tem luz, então ele tem uma luz própria. Então, aquilo eu acho terrivelmente feio, né? Horroroso aquele peixe, aqueles animais das profundezas. Então, eu me inspirei nisso. Então, isso foi um norte sensacional para a gente começar a desenvolver. E no fim, essa é a parte mais divertida. Qual foi a parte mais divertida? Qual foi a parte mais difícil nesse processo todo aí pros dois? Cristiano, qual foi a parte mais difícil aí? A parte mais difícil foi pegar uma história que, se fosse ter aquele ritmo do filme de 79, né, aquele ritmo lento do clima crescendo, fazer o filme inteiro em 100 páginas, porque eu queria fazer em 140, em 160, e aí o editor foi claro, ó, esse tipo de produto é uma minissérie de 5 partes, você tem 100 páginas e não pode dar aquela cara que você entulhou tudo numa revista, não pode dar. O clima de ritmo tem que ser bacana e, ao mesmo tempo que você tem que respeitar esse roteiro sem entulhar, você tem que dar uma modernizada, é para uma geração nova que vai ver esse roteiro. Então, esse equilíbrio, para mim, da parte de adaptação da história foi o mais difícil. E você, Balbi, qual que foi aí a maior dificuldade nesse processo? Para mim, é a narrativa que o Chris colocou, porque é detalhadíssima, mas isso é bom, é um ponto forte, mas é complicado. É prazeroso, mas é um trabalho difícil de ser feito. E o outro tripulante, né, o maior de todos, que é a nave. É muito difícil de desenhar, manter a consistência de cenário, que isso para o quadrinho é muito importante para o leitor se situar, né, qual quadro ele está, o que ele deu. Então, assim, para mim o cenário é complicado e a revista está cheia deles. É mínimo a porcentagem de quadros que não tem o cenário. Então, o cenário para mim foi bem complicado. Mas se esse cenário ele é lógico, ou seja, se ele existe, ele precisa existir na cabeça de vocês. O que vocês têm? Uma planta desse cenário? Como é que... Exatamente isso. É feita uma planta baixa mesmo, igual o arquiteto faz em casa. É feita uma planta. A partir dessa planta, a gente tem que situar qual vai estar a cadeira, onde está a cadeira, onde senta quem, a mesa está virada para onde. Então, isso é complicado. Mas eu gosto de desenhar um cenário. Mas foi um desafio, porque é muito cenário, o cenário é complexo, é um maquinário pesado que tem dentro da nave, e a nave é um personagem. Então, eu não podia vacilar, né? Legal, meu, que demais. Legal essas curiosidades internas do projeto, assim, né? Agora, me conta, da Casa dos Quadrinhos pra Dark Horse, assim, né? Ou seja, de uma coisa, vocês aí trocando entre vocês, tantas possibilidades dentro da Casa dos Quadrinhos, para uma empresa tão grande aí, tão reconhecida, né, nesse universo. Então, primeiro vamos falar de Casa dos Quadrinhos. Uma pessoa quer fazer um curso ali, tô a fim de desenhar. Quais são as possibilidades que alguém que gosta de arte, que alguém que gosta de desenhar pode ir? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu não gosto não gosto do Alien, não gosto de monstros, então pronto, então dancei nessa. E não, né? Como é que funciona? Eu acho que na Casa dos Quadrinhos é muito importante a gente frisar isso que você acabou de falar. Se a pessoa está realmente afim, se ela quer se empenhar,
ela consegue executar qualquer tipo de arte, né? Assim, eu vi até o papo que você teve com o André, assim, se o cara quer tocar um violão, ele pode não virar o Andrés, mas ele vai tocar, entendeu? Então, na Casa dos Quadrinhos é a mesma coisa, assim. Se o cara sabe escrever o nome, ele tem coordenação motora suficiente para aprender a desenhar. Então, ele vai aprender e ele vai seguir o estilo dele. A questão é que, por exemplo, no começo da Casa dos Quadrinhos, no começo, assim, né, nos primeiros 20 anos, a gente ficou muito conhecido de trabalhar com super-herói, porque grande parte da equipe trabalha com o mercado internacional de super-herói, que é uma carreira mais estável, mais sólida na medida do possível. Então, a gente tem aqueles artistas que estudaram de lá e saíram para o mercado internacional. Então, a gente ficou mais conhecido por isso. Agora, tem vários artistas lá que foram para o mercado autoral, ou trabalham para o Maurício de Souza, produções de Maurício de Souza, ou sempre tem um projeto no Catarse que é totalmente diferente do que você está acostumado a ler. Então, depende do perfil do artista. E quando você vai para uma escola de artes visuais, é uma escola de artes visuais. A ideia lá é exatamente ampliar a visão da pessoa. Então, às vezes, a pessoa chega com uma visão super fechada, não, eu quero fazer isso aqui. Eu falo, não, você pode, pelo menos, abrir sua cabeça para conhecer essas possibilidades. Muitas vezes, 1, 2 anos depois, ela já está num outro caminho que dá muito mais tesão para ela de poder, nem para trabalhar, né? Às vezes só por tesão de fazer aquela arte dela. Claro. E você, Balbi, qual que você acha que são os caminhos aí, assim, para ilustradores dentro dessa área? Eu acho que é fundamental gostar do que está fazendo, como qualquer outra profissão. Igual, só para complementar o que o Cris disse aí, se você quer, você consegue. Independente qual, hoje, né, pela integração que a internet tem, em qualquer país você pode conseguir, né, um trabalho desse. A Casa dos Quadrinhos foi uma porta para mim, ou seja, não basta só eu querer, tem que estudar como qualquer outra profissão. Lógico que existe o dom, existe, mas é raro. Então, existe muito esforço, empenho, assim como um músico tem no instrumento dele, assim como um engenheiro tem nos estudos dele. Se ele quiser ser bom, ele vai ser bom. Consiga as ferramentas para isso, que no meu caso foi a Casa dos Quadrinhos em Belo Horizonte. Eu quis ser quadrinista, eu quis estudar, fui atrás e consegui. Isso não é assim, nossa, o Balbi conseguiu. Não, qualquer pessoa pode, basta querer, basta ter empenho e estudar, e principalmente gostar de fazer aquilo. Isso para mim é fundamental. Eu amo quadrinho, eu gosto de ilustração e não me vejo fazendo outra coisa. E para complementar ainda mais, não é só o quadrinho. A pessoa pode ser ilustradora, pode ser tatuadora, pode trabalhar com estampa de camisa, ou seja, ilustração é só uma portinha do universo gigantesco onde ela pode aproveitar. Então, estude bastante, e eu, repetindo, faça o que gosta e aí vai. E aí você consegue. E, Balbi, uma vez, por exemplo, que você chega aí em um momento desse, poxa, uma ilustração tão importante, já dominando tantas técnicas e desenhando tão bem, já deu, então? Já chegou onde tinha que chegar? Já não treina mais, não pratica mais, já sabe tudo? Como é que funciona isso, assim? Todo dia eu não acordo tão cedo mais, mas eu acordo por volta de 8 horas ali, faço um cafezinho e estudo. A parte da manhã inteira é para estudo. Novas referências, novas técnicas. Eu trabalho tanto com o digital quanto o tradicional. Ou seja, eu estou vendo tanta técnica diferente e YouTube serve para isso também. Lógico, tem muita técnica que o pessoal põe. Tanto no digital, que agora é uma tendência, uma atualização de recurso, uma ferramenta nova para a implementação para o quadrinho e ilustração em si. Tem milhões e milhões de brushes, de pincéis que você pode usar no seu tablet, né? Então, é uma ferramenta. Então, assim, haja estudo. E todo dia tem uma atualização, tem uma técnica nova, tem um produto novo. Então, tem que estudar. Então, eu me reservo de manhã. Então, eu fico até mais ou menos a hora do almoço e a parte da tarde toda para trabalho. Então, eu fico até eu terminar. Geralmente, 12 horas por dia, até 16 horas no máximo. E aí, Cris, quando você faz o roteiro, você já sabe
como funciona a divisão? Ou seja, você tá lá escrevendo o roteiro, você sabe em quantos quadros aquilo está sendo dividido, assim, mais ou menos a fala enquanto entra? Ou isso, você faz o roteiro ali de maneira livre, entre aspas, dentro das suas 100 páginas, e depois o ilustrador vai dividindo isso, assim, como é que funciona? É engraçado porque, igual o Baldo falou, eu estou aprendendo metodologias diferentes de roteiro. Então, quando eu comecei, eu trabalhava com publicidade, eu fazia quadrinho quando era criança, entrei para publicidade depois, e aí você fazia aqueles roteiros comercial de televisão, né? Vídeo, áudio, aquele padrãozão. Assim. E aí depois eu voltei a fazer os meus quadrinhos, começava já a fazer os roteiros inclusive para o Baldo, assim, para o pessoal aqui de BH, sempre adorei fazer, eu e um outro roteirista, a gente fazia uma dobradinha assim de roteiro, e aí eu já estava acostumado com esse padrão. E aí eu entrei para animação, para alguns projetos de animação, aí tem umas nuances do roteiro de animação que é diferente do de cinema e do quadrinho, é um meio de caminho, assim, interessante. E aí eu acabei que eu continuei com essa coisa de criar diretamente meus roteiros, mesmo que a ideia venha de uma demanda, ou então criar também a partir de uma Bíblia, né, aquele manual de produção de animação, criar um roteiro de animação. Mas o Alien, para onde que eu queria chegar? O Alien é a primeira vez que eu pego um roteiro de cinema pronto, já no formatão de cinema, assim, e aí eu tenho que refazer ele para quadrinho. Se você refazer ele sem raciocinar muito, você consegue fazer até rápido. Agora, quando você pega uma franquia dessa, assim, o que mantém, o que tira, assim, eu amo a franquia mesmo, é a razão que o Paulo me chamou por causa do perfil, então eu já ia respeitar, assim, ele sabia que eu não ia chegar e pirar na franquia, ele sabia que eu ia ter um respeito, assim, até que eu estava mexendo com um roteirista que eu já amava o trabalho desde adolescente, então, assim, aí foi uma coisa que eu nunca tinha feito, e aí eu sempre gosto de frisar que o editor que trabalhou comigo com o Balbi, né, assim, é o nosso chefe na editora, né, ele me dava aula, assim, eu tive crash course mesmo, assim, com ele, fala, cara, não, aqui você equilibra mais, né, Balbi, assim, aqui tá muito, e você vai matar o Balbi desse jeito. Muito bom. Mas legal. E aí foi um aprendizado, esse formato foi um aprendizado. A voz da experiência falando. E como é que foi trabalhar com essas feras, assim, quando você chega lá? Porque você é o cara do Star Wars, né? Agora eu me esqueci o... Isso. Uhum. Ele, assim, acho que o Bal pode até falar mais depois, porque ele já está há 3 anos ou mais direto na Dark Horse, né? Esse é o primeiro projeto que eu pego na Dark Horse. Mas assim, você fica um pouco intimidado no começo, né? Que você manda o material lá sem nem saber se ele realmente vai te aprovar e tudo. Mas depois que ele começa a mandar a correção e você faz o que ele pediu e ele começa a pegar mais confiança no seu profissionalismo, aí a relação flui mais tranquila. Eu sempre peguei esse projeto como um aprendizado mesmo, assim, porque ele é um dos editores que eu mais admiro na Dark Horse, todas as grandes franquias, né, de Star Wars, Alien, Predador, eu acho que Stranger Things ele está editando, mas assim, ele é o nome na Dark Horse, então eu sempre levei como deixa eu absorver o que eu puder com ele, Total. porque mesmo se eu não continuar com o projeto da Dark Horse, tudo isso que eu vou aprender com um mestre desse, sensei, eu vou usar de outra forma. Aprender com as jornadas, né? Balbi, como é que é, assim, trabalhar com essas feras? Trabalhar com o americano é completamente diferente que trabalhar com brasileiros, né? E eu estou a maior parte da minha vida trabalhando só com o americano. O Randy, ele é uma pessoa super... ele é super gentil, amigável, mas ele é direto ao ponto. Então, assim, ele passava as dicas e para uma pessoa mais sensível, você achava que ele estava te xingando, mas, na verdade, era uma crítica sempre construtiva ao seu trabalho. Então, para resolver uma página muito importante da revista, e o Cris foi um semi-editor também, né? Porque o Cris foi meu editor aqui no Brasil sempre, então eu passava as páginas para ele dar uma olhada e, lógico, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, teve uma página muito importante da revista, mostrei para o Cris, e basicamente eles falaram a mesma coisa, tanto o Cris quanto o Randy, mas o Cris, assim, pô, ficou legal, é isso. De maneiras diferentes, né? Exato.
O brasileiro, mineiro, aí brasileiro e mineiro, pô, aí gente boa e tal. E dá para mudar isso aqui e tal. Aí o Randy ele falou, mude isso. Acabou, é esse Direto o ao e-mail ponto. dele. Aham, claro, a Ele não maneira, né, de vai. trabalhar é uma metodologia diferente mesmo. Cultural, né? Isso aí, exatamente. Vamos ser objetivos e assim a gente tem uma, vamos dizer assim, uma eficiência muito maior. Só que quando saiu os reviews da revista, que a revista foi best sales na da Cos, foi a melhor venda da editora, aí ele elogiou. Aí eu falei, uai, primeira vez que eu vejo ele falando isso, quer dizer que o produto está bom. Claro. Então ele é assim, direto ao ponto, o cara realmente é um mestre, ele sabe o que ele está falando o tempo inteiro, ele é muito decisivo, né? A palavra dele ele é um dos maiores editores, não só da Dark Horse, mas da história do quadrinho, assim, na minha opinião. E ele é muito importante para essa fase tanto da Star Wars e a nova fase, né, do Predador e do Alien. Então, assim, as palavras dele foram decisivas mesmo, literalmente, para a gente finalizar o projeto. Ele não deu muita opinião ao longo da revista, porque parece assim, se ele não está dando opinião, quer dizer que a gente está indo no caminho certo. Então, quando a gente tinha dúvida, Randy, o que você pode falar disso? Ele ia, tira isso, coloca isso, faz isso, pronto, acabou. Não tem muito elogio, muita coisa não. Total, né? Direto ao ponto. Agora, se para um esportista no final de um campeonato a gente pode perguntar para ele assim, quantos gols você fez, quantas cestas você fez e tal. Para um quadrinista, como é que a gente mede o tamanho do trabalho? É por desenho, é por página? Ou seja, quanto você desenhou, quantos quilômetros rodados você teve aí nesse projeto do Alien? Eu desenhei 100 páginas de quadrinho e as 5 capas. E eu acho que o nosso termômetro não é em gol, mas são em vendas de publicação, né? Eu acho que para uma empresa, assim, quando tá vendendo bem, os reviews estão ótimos, todo mundo elogiando a arte, o roteiro, a cor, o letramento, né? A edição. Então, assim, isso para nós é o nosso gol. Tá vendendo bem, tá legal, ficou um projeto bom, consistente. Então, isso aí para nós é o que vale. Mas e vai na mão? Mas vai tudo na mão? É tudo na mão? Tudo na mão. Tanto assim, a gente pode... É manual ou trabalho de qualquer forma. O que muda é a ferramenta. Ou digital ou tradicional. No caso, o tradicional é prancheta, lápis, borracha. No digital, o uso do tablet. Tem algumas páginas que eu fiz que eu falei, essa página ficou icônica ou é um pedaço importante da edição. Aí eu fiz toda a lápis e finalizei digitalmente, incluindo as capas. E me fala qual que é a maior referência de cada um de vocês, assim, qual que é o grande nome? Quem estiver assistindo a gente, quiser pesquisar, alguém novo, alguém legal, alguém realmente que vem com vocês aí durante toda a vida. Eu vou até elogiar o Balbi antes, que para a pergunta que você fez, eu acho que ele foi muito modesto na resposta. Porque, Responde por ele agora, né? Sabe assim, no caso do trabalho dele, que a gente fala, pega leve, ele falou, teve uma coisa muito complexa, é o seguinte, você pode gravar um disco, banquinho e violão, você pode gravar com uma orquestra sinfônica compondo uma sinfonia. Então, as 100 páginas dele, se fosse um trabalho de banquinho e violão, um trabalho, às vezes, um cartão mais simples, um desenho, é uma coisa. O que ele fez foi a orquestra sinfônica. Assim, é um trabalho para quadrinista que é além do quadrinista normal. Entendeu? Porque eu acho que são parâmetros diferentes. Assim. Eu acho que a analogia da música é sempre fácil da gente entender. Então, o detalhe, o acabamento, o tipo de trabalho, desenvolvimento de cenário, de design, o que ele falou das plantas baixas, a gente sempre fazia o staging, igual teatro, igual filmagem. Ó, esse ator vem daqui para cá, esse no próximo quadro vem daqui para cá. Então, estudo de luz, né? Nesse caso também. De luz, e a gente até uma pessoa que é pouco citada nas conversas, que é a colorista que a gente escolheu com o editor, que é a Candice, que é uma canadense, que assim, ela foi o contraponto meu e do Balbi, porque assim, eu tenho uma tendência, por ser Alien, de querer colocar a coisa um pouco mais dark, apesar de eu ter dado um caráter um pouco mais de aventura.
E o Balbi, assim, a gente tinha decidido fazer uma coisa bem preta, pesada, carregada de luz, né? Baixa luz. E a Candice, ela subiu isso, ela voltou com cores que a gente não imaginava. Entrou com roxo, laranja, umas cores que eu nunca imaginava que ia ter. Então, ela deu uma reequilibrada. Desculpa Legal, ter a resposta. não, mas legal o trabalho legal o trabalho em grupo nesse sentido, né? Assim, cada um trazendo uma nota nova, né? Porque o trompete pode, na orquestra, o trompete lá atrás pode fazer uma nota belíssima e ajudar muito ali o maestro, né? Então... Exato, valeu. Pessoal, agora, de quadrinhos, você quer falar primeiro, Balbi? Eu quero as referências de vocês. Ó, eu tenho lido muito quadrinho nacional. Eu tenho, assim, eu acompanho muito o trabalho do RB Silva, que é um grande amigo meu também. Queria falar também do Alzir Alves, que além de ser nosso gerente e agente aqui no Brasil, e do Kurt, que ajudaram a gente demais. Assim, se não fossem eles, a gente não faria esse trabalho, que a gente está no lugar certo e na hora certa. Mas eu tô relendo o Akira, do Katsuhiro Otomo. Olha. E o Bone, do Jeff Smith, que eu comprei recentemente. Então, são coisas que eu tô lendo, que eu adoro, tenho um prazer enorme e é referência de trabalho. Como você falou, Felipe, sempre está estudando. Para fazer quadrinho, você tem que ler quadrinho. Não tem jeito. Total. Para fazer podcast, tem que ouvir podcast também, cara. Mesma coisa. mesma coisa. Fala aí, Cris. Olha, eu, assim, não posso deixar de citar quadrinistas como o Marcelo de Salete, que fez Angola Janga, Jeremias, e o Angola Janga e o Cumbi, e o trabalho dos dois artistas do Jeremias da MST. São trabalhos seminais, assim, eu acho que tem a obrigação de leitura, sabe? Não só por quadrinista, mas por qualquer brasileiro, assim. Exato. E eu acho que vale a pena o pessoal dar uma olhada no Catarse e tentar achar um quadrinho que tem mais o perfil, porque está tendo uma produção de quadrinho nacional. É lógico, tem alguns quadrinhos que não é o perfil que você se interessa, ou o quadrinho é uma produção mais fraca, mas tem trabalho de nível, assim, a gente gosta de falar de nível europeu, porque o europeu, às vezes, tem aqueles alvos que fica 3 anos produzindo um quadrinho. Então, assim, tem trabalho nacional nesse nível. A pessoa tem que pensar de procurar, ir no canal, no blog, saber um pouquinho mais se aprofundar a pessoa, mas é o que eu tenho lido mais. Eu tenho lido bastante quadrinho nacional, e minha prateleira, assim, tem coisa da CCXP do ano passado que eu ainda não li, assim. Maravilhoso. Eu saio com uma mala só de então, quadrinho. E eu ia falar de CCXP, e aí, é a Disney de vocês, né? A Disneylândia de vocês, né, cara? Como é que... Esse ano não rolou, né? Não vai rolar. Como é que tá a carência e como é que vocês estão entendendo esse mercado como um todo? Você vê, né? Vocês estão em pleno lançamento aí, no meio de uma pandemia. Ou seja, o processo, ele pode continuar nesse caso, assim, né? Falem um pouquinho disso. Eu acho que assim, a CCXP a pandemia foi um grande susto, né, para todo mundo. Mas para nós, a gente ia levar assim, no auge, né, Cris? O Alien lá com capa dura, tinha acabado de sair quentinho, saiu do forno, mas dos males menor. Eu acho que assim, aconteceu. Então a gente tem que se adaptar da melhor maneira. O público nerd, pop, geek, vai ficar triste um tempinho, mas vai voltar. A fase passa e só foi um susto aí, mas bola pra frente. Ano que vem, se tudo der certo, a gente vai estar lá. Com certeza. O Cris, ali é um bom lugar para garimpar as coisas, né? Também achar esses novos artistas, né? Eu sou viciado em CCXP e Festival Internacional de Quadrinhos. Eu vou nos dois, né? No festival a gente trabalha até na produção da Casa dos Quadrinhos, mas na CCXP, acho que foram 6. Se não me engano, eu tive em 5 Arts Alley e a última eu fui só visitar. Eu falei, a última a gente já estava no Alley, já estava trabalhando no Alley, então a gente não tinha que lançar lá, né? Não tinha que lançar, então eu fui alguns dias somente, assim. Mas, assim, eu acho que é um evento fundamental para qualquer artista da área. Total. Tem que ir. Tudo bem que o cara não precisa ser exagerado igual eu, ir todo ano, ficar todos os dias, mas pelo menos um ano sim, um ano não, a
pessoa da área tem que ir, tem que garimpar, tem que conversar com o autor, ver se alinha com a pessoa, porque são lá 500 e tantos artistas brasileiros, vai ter lá 20, 30 que você acha um lixo e vai ter 40, 50 que você acha sensacional, que você não esperava ver ali naquele corredor. Entendeu? E pro mercado cinematográfico também, nossa, dali dá pra sair tantas histórias, tantos personagens, né? Assim, realmente, se eu tivesse uma grande produtora, eu ia ali, cara, meio disfarçado ali, ó, só dando uma olhada, já conversando, já conectando com a galera, porque dali sai tudo, sai roteirista, sai novos personagens, enfim, eu acho que isso, com o tempo, os outros mercados vão realmente entender com mais clareza o que é a CCXP, pra entender só indo também, né? Mas, pessoal, a gente tá caminhando aqui pro final da nossa entrevista. Tem uma pergunta que eu sempre faço e que eu achei legal fazer ela aqui com vocês, porque vocês ficaram tanto tempo aí mergulhados no universo do Alien. E eu vou começar com o Balbi. Você acredita em vida fora da Terra? E depois de tanto tempo fazendo aí um ser de um outro lugar, como é que é a sua visão sobre isso? Minha visão é bem científica, racional. Ninguém tem evidência disso, realmente, mas a probabilidade de existir um planeta habitável é muito grande. Mas, assim, vida depende. Pode ser uma bactéria, um micróbio, ou então o xenomorfo, o bicho. Eu já acho muito difícil. Mas é aquele velho ditado, né? A gente não tem certeza de quase nada, né? Só que vai morrer um dia, mas não sei. Eu acredito que não, né? Desse modo, não. Mas vai saber, né? Vai saber, vai saber. Em cima do muro total, mas é isso aí. E você, Cris? Eu adoro sci-fi, acho que tem sim, acho que a gente está super atrasado, acho que a gente é formiguinha, uma bolinha no espaço, tem alguma civilização super avançada em algum lugar mesmo, só eu acho o seguinte, a gente é muito arrogante em achar que tudo é humanoide, né? Deus tem um formato humano certinho, tudo vai ter um formato humanoide certinho, assim, a gente se espelha em tudo, né? Tentando buscar uma coisa exatamente igual a gente. Aí eu acho meio ingênuo até, assim, mas por probabilidades matemáticas, eu acho quase impossível não ter, entendeu? Eu acho que exato, é isso aí. mas é de uma forma que a gente não consegue imaginar, conceber. né? Eu acho muito mais legal assim, imaginar que existe. Exato, isso aí. E Balbi, eu sempre pergunto assim, e qual é o formato que você acha que ele tem? E qual é a cabeça triangular ao contrário, com os dois olhões e tal? E aí, qual que é o design que você acha que ele teria? Eu gosto. Compre o Alien 4. Boa. O Alien 4 aparece a nossa versão, né, já do Alien aí fica para o pessoal ver que eu acho que gostaram, né? Vamos ver aí, pelo que a gente vê ali, da editora, editor, acho que sim. E eu tenho aqui, ó, uma arte, um presente que será devidamente enquadrada aqui e colocada em um lugar bem especial. Obrigado a vocês, obrigado pela entrevista também, obrigado pelo papo, muito legal falar sobre esse universo. E assim que tiverem aí novas edições, né? Vai sair tudo, só avisando todo mundo. Primeiro saem as edições, né? Uma de cada vez, 4 edições, e depois uma grande encapadura, né? Isso, total de 5 edições e uma encapadura no final do ano. Já vai ser entregue aí pela Amazon aqui no Brasil mesmo. Não precisa de importar, não. Perfeito, então fiquem ligados, certo? Bom, pessoal, conversei aqui com o Cristiano Seixas e também com Guilherme Balbi, aí os caras responsáveis pelo novo Alien, pela volta do Alien. Pessoal, brigadão, valeu. Valeu, Felipe, até mais, todo mundo, obrigado. É isso, valeu, Cris, até uma próxima, valeu, sistemáticos, até a próxima.